Efésios capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Aleluia. Verso 2. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Agradecemos ao Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Continuando, vamos até o 6. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Quantos podem dizer glória a Deus? A fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era todo o seu prazer e a sua vontade. Verso 6. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Amém, glória a Deus. Quero convidar você a orar e pedir para o TI depois colocar a tradução Almeida Revista atualizada em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pela tua fidelidade em nossas vidas, pela tua bondade sobre nós. Queremos continuar crescendo em ti, aprendendo a tua palavra e queremos ouvir a tua voz, ou continuar ouvindo, Senhor, e desta feita, nesse momento, pela tua palavra. Que esta palavra que é poderosa, ela produza um resultado extraordinário nas nossas vidas, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Antes de continuar aqui a mensagem, eu queria que você olhasse para alguém que está do seu lado, por favor, e dissesse para ela bem assim: Deus te escolheu. Aleluia. Agora você vai dizer assim, ó: para ser povo dele, propriedade dele, propriedade exclusiva. Aí olha para ele ou ela mais uma vez assim, bem no olho, e diz assim, ó: portanto, você tem um dono. Ele se chama Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso para Jesus. Aleluia. O tema dessa mensagem é: as bênçãos do Senhor são para um povo nessa terra. As bênçãos do Senhor são para um povo nesta terra. E para começar, eu não sei se você tem esse conhecimento, mas existem 193 nações espalhadas, segundo a ONU. São 193 nações espalhadas pela face da terra. São 193 países no globo terrestre. Só que entre esses 193 países, entre essas 193 nações existentes, Deus escolheu um povo para ser o povo detentor da bênção. Deus não escolheu os 193 países ou as 193 nações para ser dele, ou para que ele pudesse dizer a minha propriedade exclusiva. Não foi assim. E talvez você diga: pastor, mas todas as nações, todos os povos não pertencem ao Senhor? E eu te respondo que sim, todos os povos pertencem ao Senhor, porque Ele comprou povos de toda tribo, língua e nação com o seu sangue. Ele os comprou para Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Ele comprou todos esses povos, mas esses 193 países, essas 193 nações existentes, elas não são diretamente detentoras da bênção de Deus. Não, a bênção de Deus está sendo direcionada e foi direcionada a um povo desta terra. Talvez você já esteja com algumas interrogações aí, assim como era exatamente o propósito que eu queria que você tivesse. E que povo é este? Que povo é este que é detentor da bênção? Que povo é este que as bênçãos do Senhor estão direcionadas a ele?
eu já te respondo para a gente poder dar continuidade. Este povo se chama Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor, ela é detentora da bênção de Deus, aleluia. E aí independe de onde ela esteja. Nesse momento nós estamos em Boa Viagem, estamos em Recife, Pernambuco, Brasil. Mas qualquer lugar desses 193 países existentes, qualquer lugar dessas 193 nacionalidades, ou dessas 193 nações existentes na face da terra, que existia um povo chamado igreja. Esse povo é detentor da bênção de Deus. Esse povo é o povo que Deus resolveu abençoar. Deus escolheu para ser seu povo. E aleluia, glória a Deus por isso. E talvez alguém pense: pastor, é desse jeito? Eu falo, é desse jeito, porque Deus não muda. Deus quando elege, Deus quando escolhe, Ele escolhe, ponto final. Quando Ele elege, Ele elegeu, e Ele sabe por que elegeu. Isso vem desde os tempos antigos. Pastor, e a igreja existia já desde muito tempo? A igreja passou a existir de 2000 anos para cá. Porém, Deus sempre elegeu um povo para ser seu povo. Quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, quando nós observamos os tempos e as épocas de acordo com o que a Bíblia diz, e podemos até usar a história para poder provar, ou para poder ser mais um instrumento de confirmação daquilo que Deus ele já falou na palavra, embora a gente nem precisasse. A gente crê sem precisar confirmar. Eu creio em tudo que está escrito aqui, mesmo que eu não veja nenhuma prova humana, nenhuma prova física, eu já creio, porque eu creio na totalidade da palavra. Melhor dizendo, nós cremos na totalidade da Bíblia como palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Deus escolheu lá no Antigo Testamento, lá no início da história humana, Adão para ser aquele que estaria no Éden, e Deus teria relacionamento com ele. Depois o tempo passar, Deus escolheu um povo daquela época para ser seu povo. Deus disse: eu vou ser o Deus de vocês. Vocês são minha propriedade exclusiva, povo meu. Deus escolheu a Israel para ser seu povo. E existiam naquela época muitas outras nações. Porém, Deus escolheu Israel para ser seu povo, para ser a sua nação. E eles eram detentores da bênção, e são ainda, de alguma maneira, através de Abraão. Por onde eles andavam, por onde eles marchavam, as outras nações sabiam que aquele povo tinha um Deus que estava sobre eles e que os abençoava. E que quanto mais tentaram aniquilar, destruir, acabar com esse povo, o povo mais crescia, porque esse povo era detentor da bênção de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Faraó tentou aniquilar a Israel: vamos matar, acabar com todo mundo, escravizar, tirar deles o suprimento, forçar mais trabalho mais forçado, trabalho escravo, para que eles não cresçam mais. Só que acontecia o inverso. Quanto mais tentarem contra aquele que Deus escolheu, mais ele se multiplica. Aleluia, glória a Deus. E esse povo se multiplicava cada dia mais. E por onde eles iam, eles tinham a marca, eles tinham o selo. E o selo era Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó. É o Deus desse povo. E por isso eles prosperam tanto. E por isso eles são protegidos. Deus disse: eu escolho esse povo para ser meu povo. Eu escolho vocês, Israel, para ser meu povo, propriedade exclusiva. Eu serei o vosso Deus e vocês são minha propriedade. É da mesma maneira que a igreja deve se sentir. Deus olhando para a igreja dizendo: eu vos escolhi. Eu escolhi vocês para ser meus representantes, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Eu vos escolhi, sou o vosso Deus e vocês são o meu povo. Amém, aleluia e glória a Deus. E nós vamos percebendo que durante toda a história esse povo foi marchando, crescendo, e sempre com a marca de que Deus era o seu Deus. E Deus não mudou essa realidade, essa verdade. Por mais que às vezes esse povo fosse desobediente,
Deus disse: quando vocês entrarem na terra que eu prometi para vocês, vocês devem aniquilar tudo para vocês não se contaminarem. Entrem lá e não deixem nada. Vocês vão começar uma nova história, um novo tempo, um tempo de bonança, um tempo de plantar e colher demais, um tempo de poder sentir a multiplicação, um tempo de estar numa terra abençoada, numa terra deleitosa, uma terra fértil. Eu vou fazer isso na vida de vocês, mas quando chegarem lá, não deixem nada, não tragam nada do passado, nada do Egito. Comecem a vida como eu determinei, eu sendo Deus de vocês e vocês sendo minha propriedade exclusiva. E Deus sempre com esse povo foi agindo de justiça. Quando nós olhamos o livro de Levítico, nós lemos, quando nós meditamos, vamos perceber ali a justiça de Deus. E ler os primeiros capítulos de Levíticos, às vezes de Levítico, às vezes é um pouco cansativo. Eu entendo, porque fala de ofertas, o holocausto, oferta pacífica, oferta pelo pecado, como que tinha que ofertar, mas ali dá para a gente perceber a justiça de Deus e a bondade de Deus. Porque Deus dizia assim, ó, a oferta pelo pecado é essa aqui, mas quem não puder, faz essa aqui menor, mas ninguém chegue diante de mim de mãos vazias. E Deus sempre vai mostrando a justiça e o fato de que Ele escolheu aquele povo para ser povo dele. Nenhuma outra nação pôde experimentar o que a nação israelita experimentou. Nenhuma outra nação atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. Nenhuma outra nação viu a coluna de nuvem durante a noite, nem a nuvem durante o dia. Nenhuma outra nação experimentou isso, porque o povo que Deus havia escolhido para ser povo dele era Israel. Os milagres eram para Israel, o poder é para Israel, a manifestação da graça de Deus era para Israel. E da mesma maneira é conosco. Deus nos escolheu, o poder de Deus é conosco, a unção de Deus é conosco, a unção de Deus é para a igreja, a manifestação da graça de Deus é para a igreja, tudo direcionado à igreja, cá para nós. Você é um privilegiado e uma privilegiada, aleluia, glória a Deus. Nós somos privilegiados, aleluia. A bênção de Deus é para um único povo dessa terra, e esse povo se chama a igreja do Senhor. É a partir da igreja, é a igreja que tem as chaves dos céus, é a igreja que quando ora, Deus abre a porta do céu, quando ora fechando, Deus fecha a porta do céu. Foi para a igreja que Ele deu autoridade, é a igreja que é o povo mais poderoso dessa terra. Existem 193 nações, 193 povos, cada um querendo ser mais poderoso do que o outro, cada um querendo dominar sobre o outro, mas a verdade é absoluta, que quem governa é a igreja, ou deveria governar. É por isso que nós estamos tomando posição, é por isso que nós estamos orando contra alguém que entrega as chaves da cidade a deuses com D minúsculo, a orgias. Não, nós somos a igreja, nós neutralizamos essa entrega. Fizemos terça-feira, fizemos hoje, porque o poder está com esse povo chamado igreja. É conosco que está esse poder. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele estava exatamente dizendo isso. Ele estava exatamente trazendo, levando essa verdade para os irmãos de Efésios, os irmãos de Éfeso. Vocês são detentores da bênção, era o que Paulo queria dizer. A partir do versículo de número 3 está escrito assim. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Tá bom, revista atualizada. Tá ótimo. Eu gosto também da nova tradução da linguagem de hoje, que é a que estava antes, só para a igreja entender. Mas eu prefiro essa. Foi Bíblia, eu gosto de todas as traduções, mas eu prefiro essa. Até porque uma boa parte dos versículos, a gente já leu alguns, nós já lemos algumas vezes. Então quando coloca outra tradução, que às vezes inverte a palavra daqui, coloca para lá, o sentido é o mesmo, a gente acaba se atrapalhando um pouco na leitura. É por isso que eu pedi para colocar, pode ser revista atualizada, ao meio da revista atualizada, não tem problema, mas é apenas porque o texto já está muita coisa dentro de nós, para a glória, pela misericórdia de Deus, e aí a gente às vezes confunde, só para a igreja entender, amém? Então bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em algumas traduções, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Talvez na sua tradução esteja exatamente, volta lá o versículo 3, esteja exatamente assim, que nos abençoou. Aí está dizendo que nos tem abençoado. O que eu quero chamar a atenção nesse início aqui é que essa bênção não é algo que Deus está fazendo, Ele já fez.
Não é algo que está acontecendo, já aconteceu. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. Então por isso que eu disse que nós somos detentores da bênção. É a igreja que é detentora da bênção. É pela igreja que Deus se revela. É pela igreja que Deus se movimenta. É a partir da igreja que as bênçãos do Senhor elas fluem. Porque Ele já nos abençoou. Quem? Foi Deus o Pai, através de Jesus Cristo. Ele tem nos abençoado, Ele já nos abençoou. Ou seja, a bênção está sobre a nossa vida. E nós precisamos ter essa convicção. E nós precisamos agir de acordo com essa convicção. E nós precisamos nos posicionar de acordo com essa convicção. Se a bênção espiritual, toda sorte de bênçãos espirituais estão sobre a nossa vida, estão sobre a igreja em Cristo Jesus, é por isso que a igreja ora e repreende situações como a que nós já repreendemos, e Deus age, porque é sobre a igreja que estão todas as bênçãos espirituais. E a igreja precisa se posicionar, orar nesse sentido, viver essa verdade, não aceitar nada diferente disso, porque Ele já nos abençoou. A parte de Deus, Deus já fez. Agora somos nós nos levantarmos e usarmos a autoridade que Deus nos deu, porque Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. E é por isso que bendito seja Deus, bendito seja o Senhor Jesus, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele seja bendito. Isso é um coração grato que entende a graça de Deus, o poder que tem e as bênçãos espirituais derramadas. E aí talvez alguém pergunte: eu não ainda senti a bênção espiritual, ainda não se revelou a partir de mim. Mas deixa eu dizer para você, está dentro de você. Está dentro de você. Pastor, e por que eu ainda não senti? Por que ainda não vivi? Talvez esteja faltando você agir de acordo com o que você já tem. Agir de acordo é saber que você já tem e viver essa verdade. Eu já tenho, você já tem, nós já temos a bênção de Deus. Está sobre a nossa vida. Foi conquistada na cruz do Calvário a partir de Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. E aí nós precisamos, vivendo essa verdade, entender que isso Ele fez antes mesmo da fundação do mundo. A igreja, ela é a igreja a partir de aproximadamente 2000 anos para cá, aproximadamente. Mas Ele preparou isso antes da fundação do mundo. Deus é tão bom. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Versículo de número 4. Pois Ele nos elegeu nele. Pois nos elegeu. Vou ler como está lá. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deixa esse versículo, por favor. Ele nos escolheu. Você é uma escolha de Deus. Nós somos escolha de Deus. Foi Ele quem nos escolheu. E quando Deus escolhe, está escolhido e ponto final, ninguém muda isso. Foi assim com Israel. Mas pastor, é porque às vezes eu acabo falhando, é porque às vezes eu acabo não agindo como Deus gostaria, como está escrito no texto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a partir de um arrependimento você está livre para viver o melhor de Deus. Foi assim com Israel desde o passado, irmãos. Israel e igreja, Israel no tempo passado, na aliança antiga, igreja na nova aliança. Só que o Deus é o mesmo. Ele escolheu a Israel na antiga aliança. Na nova aliança Ele escolheu a igreja. Ele elegeu Israel na antiga aliança. Na nova aliança Ele elegeu a igreja. Aleluia. Aleluia. E é por isso que a igreja sempre vai prevalecer, a igreja sempre vai avançar. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, porque Ele elegeu a igreja para ser sua igreja, e mais ainda, para ser a noiva do Cordeiro. O inferno não pode prevalecer. Aleluia. 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 Ele fez isso antes da fundação do mundo. Quando o inimigo pensou que ia pegar Deus e assim, uma situação desconcertante, nada disso. Antes de um mundo ser mundo, antes do mundo existir, Ele nos elegeu nele, Ele nos escolheu para sermos o seu
povo, para sermos a igreja do Senhor, e é por isso que nós precisamos estar felizes e cada vez mais se sentindo um privilegiado. Não ter vergonha de ser igreja. Não ter vergonha de ser chamado pelo nome do Senhor. Por onde você for, onde você andar, ao invés da vergonha, sinta-se honrado. Eu sirvo a Jesus. Sim, eu sou crente. Sim, eu ando com Bíblia. Sim, tem Bíblia no celular. Sim, eu acredito em tudo que está escrito. Sim, eu acredito, eu sou dizimista. Sim, sou ofertante. Sim, eu vivo de acordo com a palavra. Eu estou esperando a volta de Jesus. Sim, e eu me orgulho por isso. E eu me sinto orgulhoso por isso, me sinto regozijado, um privilegiado por isso, porque Ele me escolheu antes que o mundo fosse mundo, antes que qualquer coisa existisse, Ele escolheu, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, sabe para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E eu gosto dessa parte final, em amor. Em amor. A santidade, ser santo e ser irrepreensível, não é nada forçado. Ele não vai forçar você. Deus não vai obrigar você a fazer quase nada. Se eu disser nada, eu estou errando, mas Ele não vai obrigar você a fazer quase nada. E sabe por que eu erro? Se eu dissesse que Deus não vai te obrigar a nada, porque existem algumas situações no texto sagrado que Deus obrigou alguém a fazer. Deus disse para Jonas: você vai para Nínive. Ele disse: Nínive não, tem gente má, tem gente ruim, tem gente que não te merece, tem gente que não merece o seu amor, tem gente que não merece a sua graça, e tem mais, eles são muito violentos. Não, vou para lá, eu vou para Tarsis. Deus disse: a minha ordem é para você ir para Nínive. Você quer ir para Tarsis? Tá bom, compra a passagem, faça como você quiser. No meio do caminho ele vai, acontece tudo que você já conhece. Tempestade, jogam ele no mar, o peixe engole Jonas. E sabe onde que o peixe vomita Jonas? Exatamente em Nínive. A partir de uma situação de arrependimento, Deus disse assim: eu disse que você vai para Nínive. Ou seja, Deus de alguma maneira obrigou Jonas a ir para Nínive. Ele não queria ir. Então quase nunca Deus nos obriga a fazer alguma coisa. A única vez que eu encontrei na Bíblia Jesus obrigando os discípulos a fazerem alguma coisa foi: eu obrigo vocês a subirem no mar agora, subirem no barco agora e entrar no mar. Uma única vez. Estavam lá, Jesus pregou a palavra, ensinou, curou, disse assim: entrem no mar. Disse: não, a gente vai te esperar, podem ir na frente. Não, a gente não vai não, eu estou obrigando, entra no barco. Porque tem algumas vezes na nossa vida que pode acontecer que você não queira fazer alguma coisa, mas se for a vontade plena de Deus, Ele vai sim te empurrar, te orientar, te dirigir para fazer a vontade dEle, vai sim. Mas santidade e ser irrepreensível, isso é em amor. Deus não vai obrigar você a ser santo, pode ter certeza. Deus não vai obrigar você a ser irrepreensível, pode ter certeza. Ele vai envolver você com o amor dEle. E vai dizer: eu te ajudo na questão da santidade. Eu te ajudo para você ser irrepreensível. O meu amor te envolve de uma maneira... Aleluia. O meu amor te envolve de uma maneira, filho. O meu amor te envolve de uma maneira, filha, que você não vai querer outra coisa que não seja a santidade. Que você não vai querer outra coisa a não ser andar irrepreensível na minha presença. Eu te envolvo com o meu amor para você ser santo. Eu te envolvo com o meu amor para você ser santo. Eu te envolvo com o meu amor para você ser irrepreensível. Aleluia. Aleluia. Ele preparou tudo isso antes da fundação do mundo. Se na antiga aliança era olho por olho, dente por dente, quando entrar lá na terra que eu dei para vocês, matem todo mundo, não deixa nada vivo, nada mesmo. Na nova aliança é diferente. Na nova aliança João disse: Senhor, nós podemos orar agora e fogo do céu vir sobre essa cidade que não te quis, que não quis te receber. Jesus disse: não, agora é a nova aliança, esquece a antiga. A antiga tem ensinamento, a antiga aponta para mim, a antiga mostra que Deus Pai elegeu um povo para ser dele, mas na nova aliança é a igreja, na nova aliança é amor, na nova aliança é misericórdia, na nova aliança é graça. Não, João, você tem que saber de que espírito você é, João. Você tem que saber que agora é o amor que envolve, João. Agora não é mais olho por olho, dente por dente. Agora é graça, agora é amor. O amor de Deus te envolve nessa noite.
O amor do Pai te envolve mais uma vez nessa noite para você ser santo, para você ser santa, para você ser irrepreensível. Quantos querem, quantos desejam, digam glória a Deus. Quantos creem nessa palavra, digam aleluia. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, mas isso é possível se estivermos enxertados nele. É por isso que em João 15 diz que ele é a videira verdadeira, o Pai é o viticultor, o agricultor, aquele que cuida, e todo o ramo que somos nós, que estiver enxertado nele, dá fruto, não para de frutificar, e esse fruto que dá é um fruto agradável ao Pai, porque estamos nele, é nele que somos alguma coisa, é nele que prosperamos na vida, é nele que somos o povo escolhido, é nele que somos santos, é nele que somos irrepreensíveis, é nele que temos a capacidade de viver as promessas de Deus para a nossa vida. É nele, é a partir dele, é enxertado nele, que nós sejamos a cada dia nele, tenhamos prazer nele, tenhamos alegria nele, tenhamos prazer naquilo que ele mandou que nós viéssemos a ter. Aleluia, aleluia. E ele envolve com amor para isso, para que sejamos santos e irrepreensíveis. O versículo de número 5. Ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deixa lá o versículo, por favor. Um presente de Deus, depois de envolver com amor, para que nós possamos ser santos e irrepreensíveis. Sabe qual foi a preparação de Deus? Porque essa predestinação, esse predestinou aqui não tem nada a ver com reencarnação, nada a ver, nada a ver. Com todo respeito, as pessoas que de repente assistem e pensam assim, tem nada a ver com isso. Não é predestinação de ser um predestinado antes de nascer, porque ia ser um predestinado, não é nada disso. A predestinação aqui fala de uma preparação. Deixar reservado, deixar preparado, deixar disponível. Está disponível para toda e qualquer pessoa nesses 193 países espalhados sobre o globo terrestre. Dessas 193 nações espalhadas pelo globo terrestre, está disponível para que qualquer pessoa que confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida se torne filho de Deus por adoção e recebam essa bondade, esse privilégio que foi vontade de Deus, não foi vontade do homem, mas foi vontade de Deus. Esse predestinar é deixar preparado, é fazer com que fique disponível. Antes da fundação do mundo, Deus disse, a partir do ano 0 da história humana, a partir de Jesus Cristo, que a história se divide entre antes e depois, e por que não dizer que também tem muito a ver com a antiga aliança e nova aliança, a partir do tempo novo, a partir da nova aliança, todo aquele que quiser ser meu filho por adoção, está disponível, está liberado, está preparado. Basta se apropriar disso. Eu me apropriei em 14 de setembro do ano 2000, quando eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me apropriei dessa verdade. Eu me sinto um filho de Deus pela palavra confirmada em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, a saber os que creram no seu nome, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus predestinou toda e qualquer pessoa para que, a partir de uma decisão de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se torne filho de Deus, mesmo que seja um filho adotivo. E por que adotivo? Porque não saímos das entranhas de Deus. Ele soprou o fôlego de vida. Só Jesus Cristo saiu das entranhas, é o Filho unigênito do Pai. Mas nós somos filhos adotivos com os mesmos direitos dele. Podemos sim estar na presença de Deus, podemos sim estar na casa do Pai, podemos sim estar diante do Pai, podemos e temos liberdade de estar na casa de papai, porque Ele nos predestinou para isso, pela adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo de número 6, por gentileza.
E sabe para que ele fez isso? Para o louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Sabe por que você é filho e para que você é filho? Para que você é filha? Para o louvor da glória de Deus. Falar algo aqui para você. O diabo e os demônios, que eram anjos, eles jamais saberão o que é isso. Quando Lúcifer, ele era um anjo de luz, era o querubim protetor. Ele ministrava perante Deus. Toda sorte de pedras preciosas estavam nele. Mas Deus jamais o chamou de filho. E eu não estou desmerecendo os anjos, muito pelo contrário. Eles estão acima em santidade. Mas Deus disse: eu vou escolher pessoas, seres humanos, para chamar de filhos. Nem os anjos são chamados de filhos na Bíblia Sagrada. São conservos, são seres ministradores, são seres enviados. Os anjos, os seres angelicais, eles estão revestidos de glória, estão ministrando alguns perante o Senhor. Ao redor dele tem querubim, serafim, segundo a visão de Isaías, capítulo de número 6. Eu vi o Senhor no alto sublime trono, e eles tinham lá querubins. E um deles veio, tomou uma brasa viva nas suas mãos e tocou nos meus lábios, disse Isaías. Mas nenhum deles chamado de filho. Você não vai encontrar isso na Bíblia Sagrada. Embora eu diga que Deus é pai de todas as coisas, Deus é pai de tudo e todas as coisas, porque aquele que cria é pai daquilo que criou. Mas chamar de filho é para mim e para você. Chamar de filho começou em Jesus Cristo, quando ele começou dizendo: eu e o Pai somos um. O povo da antiga aliança, o povo escolhido da antiga aliança: não, Pai não, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, o Deus de Israel. E ele disse: é verdade, mas Ele é Pai também. Vocês precisam conhecer Ele agora como Pai. Porque aquele mesmo Deus que fez com que 2 homens morressem quando a arca estava sendo transportada e eles não podiam estar perto da arca, é o mesmo Deus que é Pai. Sendo Pai, Ele é misericordioso também. E Ele permite que os seus filhos agora ministrem perante Ele. Sejam sacerdotes escolhidos, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Ele é Pai agora. Conheça Deus como Pai. E a partir de Jesus Cristo, todo aquele que confessou Jesus como Senhor está enxertado nele. Deus olha e diz: filho, filha. Ele olha para você quando você está orando, quando você está sofrendo, quando você está alegre, quando você está orando, Ele fala: vem, filho, entra na minha presença. Vem, filha, entra na minha presença. Quando você está sofrendo, Ele disse: filho, eu tomo conta de você, eu cuido de você. Filha, eu estou vendo o teu sofrimento. Eu sou justo juiz e eu vou chegar. Quando você está alegre, Ele diz: filho, eu também estou feliz. Eu quero você assim, filha, feliz e alegre. Ele te chama de filho. Ele preparou isso antes da fundação do mundo. Ele te elegeu, te escolheu, nos escolheu para sermos filhos. Cá para nós, você não é pouca coisa não. Você é filho de Deus, é filha de Deus. Levanta essa sua cabeça. Não deixa mais ninguém te humilhar. Não deixa mais ninguém nem nada te colocar para baixo. Você é filho e filha de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Haja como tal. Você pode até nem ter tudo que você quer nessa terra, mas deixa eu dizer uma coisa para você: se prepare, porque na eternidade você vai ter o que quase e o que poucos não tiveram aqui, o que ninguém teve aqui. Melhor dizendo, se alguém tem tanta coisa nessa terra e nunca confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não reconhecer que Ele é Deus e com a boca confessar, crer com o coração e morrer sem fazer isso, ela pode ter a riqueza que tiver, os bens que tiver, ela vai sofrer eternamente. Agora, aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, na ocasião da volta de Jesus, ou de nós dormirmos no Senhor,
nós vamos desfrutar da posição de filho na totalidade. Jesus contou uma parábola que ilustra bem isso. Ele disse que tinha 2 homens. Um era chamado de Lázaro, e esse era mendigo. E tinha um rico. Jesus que estava contando isso. Tinha um rico. E Lázaro vivia na porta do rico pedindo alguma coisa. E não sei se quantas vezes o rico dava, ou se não deu, ou se nunca dava, ou não sei se nunca deu. A única coisa que eu sei é que os 2 morreram. Jesus está contando a parábola. O mendigo foi levado ao seio de Abraão, um local de paz, conhecido como paraíso nos dias de hoje, a partir de Jesus Cristo. O homem rico foi levado ao Hades, o lugar de tormentos. Ainda não é o lago de fogo e enxofre, mas o lugar de tormentos. E na parábola, Jesus está contando assim: o rico queria que Lázaro molhasse só a ponta do dedo para refrescar. Onde ele estava era um local de tormento. Mas Lázaro, que estava andando alinhado com o Senhor, estava vivendo numa posição privilegiada. Não sei se dá para entender a grandeza do que eu estou querendo passar. Mas se prepare para viver algo que você jamais viu, jamais ouviu, jamais penetrou o coração do homem. Quando na ocasião da volta de Jesus, ou Ele nos chamar, você vai viver plenamente a posição de filho, de filha. Pastor, só para a eternidade? Não. Porque a eternidade é infinitamente melhor, infinitamente maior. Mas ainda para o tempo de hoje, viver na posição de filho. Em Romanos está escrito que Ele nos chamou, Ele nos escolheu para reinarmos em vida. Deus tem para você reinar em vida. Você crê nisso? Diga amém, diga glória a Deus. A palavra é para você, então vamos viver o melhor do Senhor, como filhos e filhas. Vamos viver o extraordinário do Senhor como filhos e filhas. Jesus disse assim para os discípulos: olha, vocês estão me questionando sobre o que vão ganhar. Tudo bem, deixa eu falar para vocês. Vocês vão ganhar 100 vezes mais nesse mundo, mas no mundo vindouro vai ser muito mais além. Viva na posição de filho e de filha. Aleluia! Aleluia, porque Ele fez isso. Foi Ele que escolheu. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, para louvor da sua graça. Foi para isso que Ele escolheu. Para louvor da sua graça, aleluia, é para louvor de Deus, é para a glória de Deus. Se tiver uma razão para você viver, se você quando não encontrar nenhuma, tem várias, mas se você não encontrasse nenhuma, lembre-se o seguinte: você vive para louvor e glória, para a glória de Deus. A sua vida, Mateus, é para o louvor e glória de Deus. A sua vida, Valéria, é para louvor e a glória de Deus. A sua vida, Diácono Leandro, é para louvor e glória de Deus. Ivanildo, a tua vida é para o louvor e a glória de Deus. Aleluia! E é isso que o inimigo não aceita, é isso que ele não gosta. É por isso que ele tenta tanto contra a nossa vida. Ele jamais foi chamado de filho, mas Deus te chama de filho. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Se alguma vez o inimigo tentar falar alguma coisa com você que você não goste, que você fique triste ou causar alguma situação, se quiser dizer assim para o inimigo: ó, eu quero te falar uma coisa, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, só para te falar isso, ele não resiste a essa verdade, irmãos. Não resiste. Ele pecou uma vez e Deus já deu para ele o ultimato. Você às vezes errou aqui ou acolá, Deus está dando uma nova chance. No tempo da graça, no tempo da igreja, te elegeu, te escolheu, nos escolheu. Isso que é Deus, e nós merecemos, nós devemos dar a Ele todo louvor, toda honra, toda glória. É para o louvor da glória de Deus que vivemos. E aí eu pergunto: quantos compraram isso? E a resposta, você já sei que você vai me dizer: eu não comprei nada, pastor. Coloca de novamente o versículo de número 6. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ninguém pode comprar isso. É de graça. Não precisa pagar nada. Só precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ponto final. Ninguém pode comprar isso. Dinheiro nenhum. Se Bill Gates quisesse dar toda a sua riqueza
para comprar a posição de filho de Deus, ele não conseguiria. Nenhuma outra pessoa, Elon Musk, quisesse ganhar toda a sua riqueza. Não sei se é assim a pronúncia, mas você sabe do que eu quero falar. Se ele quisesse dar toda a sua riqueza, todos os seus bens, pronto, eu quero comprar a posição de filho. Não consegue, não é suficiente. Não existe nada no mundo que possa comprar a posição de filho de Deus. Não é vendido, é de graça. É de graça. Mas nem todos vão pegar. Está disponível. Está predestinou, Deus predestinou, preparou, deixou preparado, reservado. Mas nem todos vão pegar. Muitos vão escolher as riquezas. Muitos vão escolher tudo que é dessa vida aqui. Muitos vão dizer, Deus não, isso aí não existe. Nada disso é verdade. A Bíblia não existe, a Bíblia não é verdade. Tem que se reescrever. Isso é tudo mentira e falácia do inimigo, mentira e falácia do diabo. A verdade é, a Bíblia é a palavra de Deus. E o que está escrito aqui é verdade, 100%. E se Ele disse que Ele nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo pela adoção de filho, para louvor e glória dEle, e Ele nos deu gratuitamente em Jesus Cristo, é porque Ele fez realmente isso. E se Ele fez, eu vou desfrutar. Se você também vai desfrutar, diga glória a Deus, diga aleluia. Vamos desfrutar dessa verdade. Versículo de número 7, já estou me preparando para encerrar. Versículo de número 7, no qual temos a redenção, e pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Lá no Antigo Testamento, Israel, meu povo, a oferta pelo pecado é essa, a oferta pela culpa é essa, a oferta de holocausto é essa, um monte de ofertas. Era boi, era ovelha, era cordeiro, eram aves, era flor de farinha misturado com azeite amassado. Quem está lendo aí por esses dias vai ficar bem fácil na sua mente. Era um monte de oferta lá no Antigo Testamento. Quando alguém pecar contra outro, as leis. Quando alguém, de alguma maneira, tirar o animal do outro. Quando o seu animal matar o animal do outro, você vai restituir dessa maneira. Quando nascer o primogênito, vai ser dessa maneira. Um monte de oferta. E quando alguém pecar, ele pega o animal, traz diante do sacerdote. O sacerdote vai ali receber o animal. A pessoa que pecou coloca as mãos sobre a cabeça do animal, imola seu animal, derrama o sangue ali no altar, e depois vai também sobre a pessoa, sobre os sacerdotes que precisam de remissão dos pecados. Tudo isso baseado em sangue de animais na antiga aliança, lá no Antigo Testamento. Na nova aliança, Jesus ele é o Cordeiro de Deus. Ele se colocou na posição de Cordeiro, se entregou, o sangue dele foi derramado até a última gota, para que nós fôssemos redimidos. Lá no Antigo Testamento, na aliança antiga, quando alguém pagava, levava o animal, colocava as mãos sobre ele, ali ele voltava para casa aliviado. Não era perdão, não era limpeza de pecado, mas ele voltava para casa aliviado, cumpria a minha obrigação. Jesus fez algo maior. Quando alguém vier até mim arrependido, eu vou redimir essa pessoa. Eu vou fazer com que essa pessoa não fique devendo mais nada. Vou perdoar todos os pecados dela. Eu vou remir dos seus pecados, segundo a riqueza da minha graça, porque eu tenho graça abundante para dar a todo aquele que de mim se aproxima. Aleluia! Jesus tem graça abundante para dar a mim, para dar a você. Todo aquele que se aproxima de Jesus não tem como contar a quantidade de pecados, ou até mesmo mensurar a quantidade de pecados que Ele pode perdoar. Ele pode perdoar qualquer pecado. Ele pagou o preço, Ele redimiu a igreja, Ele fez com que nós fôssemos seus filhos a partir do seu sacrifício na cruz do Calvário. Se fez como Cordeiro, sacrificou de uma vez por todas, e nós vivemos a graça de Deus e a remissão dos nossos pecados. É por isso que pessoas não entendem quando dizem assim: a pessoa pecou tanto, fez tanta coisa a vida toda, e está lá e se converte e agora diz que não tem pecado nenhum. Tem gente que não entende isso. Não tem pecado não é porque a pessoa agora ela se tornou uma pessoa, ela é uma boa pessoa. Não é isso só. É porque Jesus foi lá e disse: quanto é que deve? Quanto que deve? Chegou até ele: eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que Deus o Pai ressuscitou Ele dentre os mortos. Aí Jesus fala: tá bom, quanto que deve? O inimigo chega: vem cobrar. Quanto que ele deve? Diz assim: deve X. Espera aí que eu vou pagar agora. Ele pega
todo escrito de dívida que havia contra nós nas nossas ordenanças, ele faz assim, ó, eu vou rasgar. Vai dever mais nada. Não vai, me dá uma folha de papel aí, filho, por favor, tem aí. Aí ele chega, o diabo chega, eu vim cobrar. Cobrar o quê? Cobrar o que ele está devendo, cobrar o que ela está devendo. Pecou, errou, falhou, está devendo muito. Quanto que deve? Deve muito dinheiro. Uma quantidade enorme de pecados. Quanto que deve? Se eu vou pagar. Eu pago. Ele se aproximou de mim, ela se aproximou de mim, confessou os pecados, eu pago. Isso está bem ilustrado lá na casa de Simão. Jesus está comendo na casa de Simão. Diz que uma mulher é pecadora. Se a Bíblia está dizendo que a mulher era pecadora, devia ter muitos pecados. Ela se aproxima, entra na casa sem ser convidada, vai por trás de Jesus, e ela começa ali a chorar, beijar os pés dele. Com seu choro estava a quantidade de lágrimas lavando os pés de Jesus. Depois ela pegava os cabelos, que era a honra que ela tinha. A honra da mulher era o cabelo, tanto que cobria. Ela pega ali toda a honra, eu quero transferir para o Senhor, aos seus pés. E ela começa a enxugar os pés de Jesus com os cabelos. Jesus está ali, não pronuncia nada, não diz, essa mulher pecadora sai de perto de mim, não. Simão, dono da casa, disse, se ele soubesse quem é essa mulher e o quanto de pecado que ela tem, ele não deixaria fazer isso. Ele fala, Simão, quero te contar uma parábola. Um homem devia uma quantidade de dinheiro, e o outro devia uma quantidade de 10% da quantidade que um devia, que o outro devia. E veio aquele que tinha o crédito, que era o credor, e perdoou a dívida dos dois. E Simão está ouvindo, a mulher está chorando, a mulher está regando os pés dele. E aí é quando Simão fala, Jesus pergunta para ele, quem vai ser mais agradecido? E ele diz logo, aquele que devia mais. E Jesus, exatamente. Está vendo essa mulher aqui? Ele olha para a mulher. O texto sagrado diz isso. Ele tira o olhar de Simão e das pessoas e ele olha para a mulher. Ele olha para ele, está vendo essa mulher? Ela, desde que chegou, não cessa de beijar os meus pés. Lavou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos e beija os meus pés. Eu cheguei na tua casa, Simão. Tu não me deste nem ósculos santos, que eu recebo muito do irmão Ivanildo. É o beijo no rosto. Tu não me desse água para lavar os pés. Tu não me desse óleo para eu passar no meu cabelo, na minha barba. Mas essa mulher, desde a hora que chegou, ela não cansa de beijar os meus pés. Sabe o que é que eu vou fazer com a dívida dela? Eu vou pagar agora. Mulher, perdoados estão os teus pecados. Deve mais nada. O inimigo do outro lado, deve sim, Jesus, deve nada. Eu paguei o preço por ela. Deve mais nada. É assim comigo e com você. Ele nos redimiu através do seu sangue e segundo a riqueza da sua graça. Toda e qualquer pessoa nesses 193 países espalhados sobre a face da terra que quiser receber a graça de Deus, basta chegar diante dele e dizer, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ele vai te remir dos teus pecados. E se você pecou por esses dias, saiba, chegue diante dele com o coração contrito, quebrantado, arrependido e a graça dele vai te envolver, te dar santidade e te tornar uma pessoa irrepreensível nele. Aleluia e glória a Deus. Eu queria pedir para você ficar de pé nessa noite.